O transporte hidroviário é um modal realizado na água e pode ser dividido em 3 maneiras diferentes. Lacustre, transporte realizado em lagos e lagoas. Fluvial, realizado em rios. E marítimo, realizado nos mares. Este último pode ser dividido de 2 formas distintas, sendo navegação costeira, também denominada cabotagem, navegação oceânica, no qual o percurso é realizado a longas distâncias. Estima-se que apenas 4% dos transportes são realizados através de rios, e existem 3 fatores que contribuem para isso. Primeiro, há uma predominância de rios de planalto no Brasil. Este aspecto é complicado, pois os rios de planalto têm quedas, e possuindo quedas pode gerar uma série de acidentes. Segundo, os rios de planície estão concentrados principalmente em áreas de baixo desempenho econômico. Áreas como, por exemplo, a Bacia Amazônica detém uma baixa concentração populacional e de mercadorias. Essas regiões são pouco integradas com o resto do Brasil. Terceiro, o governo destina um baixo volume de investimento para o desenvolvimento e criação de novos portos. Referente ao transporte marítimo, este possui uma taxa de aproveitamento maior, cerca de 10%. Apesar de existir grandes corredores de exportação, como exemplo tem-se o Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Belém do Pará e Recife, há um baixo fluxo neste modal, pois justifica-se pela necessidade de renovação da frota mercante, da redução de custos operacionais, da maior regularização dos navios e, por fim, pela necessidade de modernizar grandes portos, assim como investir na construção de mais. Apesar disso, este modal é extremamente relevante para a realidade brasileira, pois o Brasil é o 5º país com maior extensão territorial e detém uma vasta concentração de rios, possuindo uma costa litorânea vasta. Em meio a isso, é necessário salientar que as práticas de natureza logística têm como objetivos principais reduzir custos relacionados à alocação e distribuição de materiais e agregar valor aos bens e serviços. Na essência da logística, o produto deve ser o certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo e com o menor custo possível. Dessa forma, o modal hidroviário deve ser alinhado com essas práticas. Neste processo logístico hidroviário, são utilizados contêineres, os quais geralmente são fabricados em aço, alumínio ou fibra, possuindo grandes dimensões e auxiliam no transporte de cargas. O transporte marítimo no Brasil possui 8,5 mil quilômetros de costas navegáveis. Quanto à estrutura, ao todo são 37 portos organizados, 52 instalações portuárias de pequeno porte, 51 portos públicos, 3 esclusas e 7 campanhas docas. Cerca de 90% das exportações do país são feitas pelos portos, o que garante a grande utilização deste modal no Brasil. Por outro lado, quando consideramos o transporte fluvial, o Brasil possui uma rede hidroviária economicamente navegada de aproximadamente 22.037 quilômetros. Segundo o levantamento das vias economicamente navegadas, realizadas pela Agência Nacional de Transportes Aquáticos, as principais hidrovias do país são Amazônica, com 17.651 km, Tocantins-Araguaia, possuindo 1.360 km, Paraná-Tietê, com 1.359 km, Paraguai, 591 km, São Francisco, 576 km e Sul, com 500 km. Vantagens e desvantagens desse modal. Como pontos positivos, pode-se apontar baixo custo de operacionalização, baixo consumo de energia, capacidade de carregar cargas enormes e pode percorrer longas distâncias. Quanto aos pontos negativos, tem-se baixa flexibilidade, alto custo de implantação, burocracia na documentação, tempo de trânsito longo, baixo investimento do governo neste modal e, por fim, os impactos ambientais causados, como, por exemplo, o assoreamento de rios e poluição das águas. Uma das principais rotas do mundo, o Canal de Suez, foi bloqueado no dia 23 de março de 2021, por causa de um navio cargueiro no Egito. A embarcação de 400 metros de comprimento acabou encalhando durante seu trajeto e agora está atravessada neste canal. Barcos de reboque foram chamados para tentar retirar o navio da posição, mas as autoridades alertaram que a operação é complicada e pode demorar dias. O navio saiu da China e seguiu para o porto de Rotterdam, na Holanda. Por causa do bloqueio, uma espécie de congestionamento de 200 cargueiros formou-se, sendo possível ser visto até mesmo do espaço. Segundo especialistas, o acidente pode ter impactos no fluxo de comércio global. O Canal de Suez
é uma das principais vias comerciais do mundo e liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, sendo a passagem mais curta entre a Ásia e a Europa. A situação agrava problemas das companhias marítimas, que há mais de um ano enfrentam interrupções no fornecimento de produtos por causa da pandemia. Um estudo da seguradora alemã Allianz revelou que o bloqueio pode gerar prejuízo de até 10 bilhões de dólares por semana ao comércio global. E a agência de classificação de risco Moody's diz que os fornecedores de peças automobilísticas da Europa devem ser os mais afetados. Em meio ao exposto até aqui, faz-se necessário destacar que após um ano de pandemia, o setor marítimo no Brasil apresentou pouco impacto e no presente momento está com a atenção voltada para os novos casos da Covid-19, segundo a Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Após um ano de pandemia, completado este mês, os setores marítimo e portuário afirmam que, apesar das várias adaptações, os impactos negativos nas atividades e resultados não foram expressivos. Ainda com a circulação do vírus e com o aumento dos casos no país, as medidas de prevenção não só permanecem, como em alguns casos, foram intensificadas. Para frear o aumento dos gastos com a adoção de medidas, as empresas pedem que os marítimos, já incluídos no plano de vacinação, sejam imunizados o mais rápido possível. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, Luiz Fernando Ressano, embora a movimentação de cargas não tenha parado com a pandemia, houve uma ligeira queda, porém não tão grande quanto a que houve na economia nacional. A associação notou um crescimento do segmento impulsionado pela movimentação de petróleo, vindo das unidades de produção marítima, mas em outras cargas houve pequenas quedas e estabilidade. Ressano afirmou ainda que, devido à pandemia, as empresas brasileiras de navegação estão tendo aumento dos custos com as medidas de prevenção. No caso da navegação, por exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os tripulantes antes do embarque devem fazer quarentena e realizar teste de Covid-19. No entanto, segundo ele, essas ações têm impactado nas despesas das empresas. Por outro lado, ele enfatizou que a intensificação das medidas fez com que não houvesse mais contaminação a bordo dos navios. Ressano lembrou ainda que no início da pandemia, os navios foram imobilizados, de quarentena, por períodos que atingiram mais de 30 dias. De acordo com ele, isso causou grandes prejuízos, tanto à carga quanto à empresa. As medidas de prevenção, portanto, apresentam bons resultados e permanecem desde o início da pandemia, mesmo que a ABAC tenha encaminhado pedidos para a Anvisa para que sejam revistas. O apoio portuário, um dos primeiros a se adaptar às rápidas mudanças, adotou logo no início a chegada do vírus no Brasil o gabinete de crise, constituído pelos diretores do Sindicato das Empresas de Navegação de Tráfego Portuário, Sindiporto Brasil. Devido a essas práticas adotadas, inclusive ampliando o tempo de permanência dos trabalhadores a bordo das embarcações, com igual tempo de folga, o sindicato afirmou que o número de infectados não causou paralisação das atividades. Junto com as empresas, a entidade acompanha a evolução dos novos casos que estão surgindo de forma mais acentuada em alguns portos. Por esta razão, estão sendo adotados cuidados adicionais com a desinfecção das embarcações a cada troca de turno e com o fornecimento de transporte especial para acesso dos tripulantes às embarcações, evitando a necessidade do uso de transporte coletivo.